E aí, galera? Meu nome não é Johnny. Isso só para quem tem mais de 20 anos. Meu nome é Gustavo. E mais uma vez, nesse estúdio cozinha, para abrir em vocês o apetite dos saberes, nesta aula vocês poderão aumentar o conhecimento sobre a infecção pelo vírus da rubéola. Então, vocês sabem o que esse vírus causa em um recém-nascido? Espero que vocês aproveitem bastante, tem muita informação legal aqui. E esse é mais um vídeo do canal Projeto Análises Clínicas. É importante que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho para mais notificações, façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhorias no conteúdo. Agora, sem mais delongas, toca-lhe pau nesse vídeo. Bem, gente, mais uma vez, só para variar, vamos iniciar por onde? Isso aí, dados históricos. Em 1740, Friedrich Hoffmann fez a primeira descrição clínica da rubéola, porém a doença ainda não carregava esse nome. Outra descrição da rubéola data do século XVIII, quando dois médicos alemães, em anos diferentes, Bergen em 1752 e Orloff em 1758, descreveram uma doença que inicialmente recebeu o nome de sarampo alemão. Bom, o que acontece? Sarampo e escarlatina já eram duas doenças exantemáticas que são semelhantes à rubéola, que já haviam sido descritas bem anteriormente. Então, por isso, eles faziam essas associações, pelo menos com sarampo e escarlatina, embora eles tivessem tendo uma ideia de que a doença era um pouquinho diferente. Em 1814, Manton foi o primeiro a reconhecer que a rubéola era uma doença benigna, porém distinta do sarampo e da escarlatina, e ele chamou de Röntgen. Meu alemão pode não ser muito bom, mas eu acredito que seja esse o nome. Em 1866, Henry Weil renomeou para rubéola, que significa, no latim, coisas vermelhas. Porém, somente em 1881, durante o Congresso Internacional Médico em Londres, que ela passou a ser distinta do sarampo e da escarlatina e realmente recebeu o nome de rubéola. Em 1922, Fehr afirmou que a rubéola poderia ser transmitida da gestante ao feto. Porém, devido ao caráter benigno que a doença apresentava, ela quase não foi dada atenção a esse fato de que a mãe pode infectar a criança. E em 1938, Hiro e Tasaka descreveram o agente etiológico, ou seja, já descobriram pelo menos o vírus causador e algumas características desse vírus. E foi também em 1941 que a rubéola começou a ganhar notoriedade, quando ocorreu uma epidemia muito grande na Austrália e inúmeras crianças nasceram com alterações oftalmológicas, e foi Norman McAllister Gregg, um oftalmologista, que constatou essa teratogenicidade, essas malignidades nas crianças. Bom, passado aproximadamente 20 anos, entre 1961 e 1962, o vírus foi realmente isolado por pesquisadores nas universidades de Boston e Washington. E em 1963, foram feitos estudos em crianças da New York Willowbrook State School, e esses estudos mostraram que a doença é transmitida por infecções por gotículas nasais e tem um período de incubação entre 14 a 19 dias, com o início de erupção geralmente próximo do 15º dia. A doença pode se espalhar por alguns dias antes, em torno de 5 a 7 dias antes do aparecimento do exantema. E no mesmo ano, já havia sido produzido algum protótipo de vacina entre os anos 1965 e 1967, e ela já estava sendo testada.
E também foi no ano de 1967 que os primeiros testes sorológicos ficaram disponíveis. A partir dos anos 70, vários programas de imunização foram realizados, porém ainda ocorriam alguns surtos em indivíduos não vacinados. Na metade da década de 90, o Brasil, ou pelo menos no Brasil, né, a rubéola entrou para a lista de doenças de notificação compulsória. E em 1997, a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, tomou medidas para implementar a campanha de vacinação e em setembro de 2003 adotou uma resolução que visava eliminar a rubéola e a síndrome da rubéola congênita até 2010. E basicamente podemos dizer que deu certo. O número de casos no Brasil em 2015 foi apenas 6 casos de síndrome de rubéola congênita. Então, pequenos gafanhotos, sedentos de conhecimento, vamos falar sobre esse agente etiológico. O agente infeccioso da rubéola é um vírus, pertencente ao gênero Rubivírus, da família Togaviridae. O nome togavírus é derivado do latim toga, que significa manto romano, uma referência dada ao envelope do vírus. O vírus da rubéola apresenta-se como uma partícula esférica com o diâmetro de 60 a 70 nanômetros quando visualizado por microscopia eletrônica. O vírion consiste de um core eletrondenso de 30 a 35 nanômetros e é envolvido por um envelope que é derivado da célula hospedeira. Já o core é formado por uma fita única de RNA e múltiplas cópias da proteína C, que é a proteína do capsídeo, que interage com o RNA genômico. E as duas outras são proteínas estruturais, a E1 e a E2, e elas têm capacidade de aglutinar hemácias. A E1 é a maior e a principal proteína da superfície viral e é derivada de um precursor polipeptídeo intracelular que está diretamente envolvida na ligação do vírus nas superfícies de células que compõem o sistema linfático. A proteína E2 pertence a uma família de moléculas classificadas em E2A e E2B e isso depende só do seu grau de glicosilação. A sua função está associada à infectividade viral e à hemaglutinação. Então, como o vírus se propaga, né? Quais são as formas de transmissão? Basicamente, a transmissão ocorre de uma pessoa para outra, geralmente pela emissão de gotículas nas secreções nas faríngeas, né? Principalmente das pessoas que são infectadas e estão na fase aguda. É pouco frequente que a transmissão através do contato com objetos recém-contaminados por secreções nasais, boca, garganta, ou sangue, urina, fezes, sejam possíveis de acontecer. Outra forma de transmissão é quando o vírus atravessa a placenta, né, causando então a síndrome da rubéola congênita. Não podemos também deixar de comentar o período da incubação. Ele geralmente varia de 14 a 21 dias, durando em média 17 dias, sendo que uma variação máxima observada foi de 12 a 23 dias. Embora já tenhamos citado as formas de transmissão, vamos falar um pouco sobre o período da transmissibilidade, né? Ele é aproximadamente de 5 a 7 dias antes do início do exantema e até 5 a 7 dias depois, né? Isso é que preocupa um pouco a transmissão da rubéola, né? Porque justamente o fato de o paciente não saber que está doente, ele já está transmitindo a doença. Depois, quando ele está doente, ele fica num certo isolamento, mas assim que as manchas no corpo passam, ele acha que está tudo bem, né? E a quarentena pode ter terminado. Porém, ele ainda tem chance menor, né? Mas ainda tem chance de transmitir alguma coisa. Em relação à imunidade, a suscetibilidade geral quando o indivíduo não foi imunizado.
seja por vacina ou por ter tido contato prévio com o vírus. Os filhos de mães imunes apresentam proteção por pelo menos 6 meses após o parto. Já foi relatada a ocorrência de reinfecção em pessoas previamente imunes, seja por vacina ou infecção natural. Porém, usualmente a reinfecção é assintomática, sendo detectável apenas pela realização de métodos sorológicos. Vamos falar de manifestações clínicas, e elas podem ser diferenciadas em 2 momentos, que seria a infecção adquirida e a infecção congênita. Então, a infecção adquirida pós-nascimento ou pós-natal, né? A infecção pelo vírus da rubéola em uma criança ou adulto é caracterizada por um exantema maculopapular discreto em comparação ao sarampo e à escarlatina, com duração de 3 dias e começa então uma distribuição crânio-caudal. À medida que atinge os membros inferiores, começa a desaparecer a face, mas ainda permanece coalescente no tronco. Nas crianças, geralmente não há pródromos, ou sintomas que aparecem antes da doença. Pródromos é uma palavra mais bonita, né? Mas em adolescentes e adultos, cerca de 1 a 5 dias antes do início do exantema, a gente pode observar febre baixa, tosse, coriza, cefaleia, mal-estar e talvez uma linfadenopatia. Embora o exantema seja o aspecto mais característico da doença, esse sintoma pode ser induzido também por outras infecções ou mesmo por medicamentos. Dessa forma, o diagnóstico clínico da rubéola pode se tornar difícil, exceto se existe algum período epidêmico acontecendo. Então, nos adultos, ainda pode aparecer sintomas mais graves, como alguns adultos podem ter a poliartralgia, poliartrite, encefalite e mais raramente uma trombocitopenia com manifestações hemorrágicas. Na infecção congênita, a patogênese da síndrome da rubéola congênita inicia-se com a viremia materna, atingindo a placenta e, em seguida, pela migração das células infectadas, ela é rapidamente transmitida ao feto. O risco de infecção e da síndrome da rubéola congênita decresce com o aumento da idade gestacional. A teratogenicidade do vírus da rubéola é inquestionável, mas o mecanismo de acometimento, esse ainda não foi completamente esclarecido. A replicação viral pode levar à anormalidade das mitocôndrias e, por consequência, a alteração no esqueleto celular e apoptose nas células. Atualmente, é sabido que quando a infecção ocorre nas primeiras 8 semanas de gestação, as anormalidades são geralmente graves. O retardo na organogênese, a desorientação celular levam aos defeitos estruturais característicos, tipo lesão ósseas, hepáticas, encefalites, trombocitopenia púrpura, retardo psicomotor progressivo, que é ou até pode ser observado à medida que a criança se desenvolve, que a criança cresce. A síndrome da rubéola congênita pode resultar em morte fetal, pode resultar em nascimentos com anomalias, ou então até mesmo uma criança normal sem evidência de infecção. A tríade de anormalidade anatômica é a catarata, a surdez e lesões cardíacas. Porém, também é possível observar em anexo a essa tríade uma trombocitopenia, uma hepatite, uma microcefalia, um retardo no crescimento, lesões em ossos longos, uma retinite, uma encefalite, alterações na tireoide. Então, junto com a tríade, que sempre ou basicamente está presente, né, existem outras alterações ainda que a criança pode apresentar. A criança intraútero pode permanecer cronicamente infectada por meses após o nascimento, ou seja,
nascer aparentemente normal e mais tarde desenvolver um exantema rubeliforme crônico, uma encefalopatia, uma pneumonite intersticial, um retardo psicomotor e até mesmo a surdez. As manifestações clínicas podem ser definidas como comuns, transitórias e pouco frequentes. A tabela que está sendo mostrada indica as principais manifestações clínicas dentro dessas três divisões. Eu não vou ler toda a tabela, mas eu vou só citar algumas, né? Então, como comuns, a catarata, a microftalmia, a retinopatia, a surdez, né? Nas transitórias, o baixo peso ao nascer, uma fontanela aumentada, uma hepatosplenomegalia, e as pouco frequentes, então, um glaucoma, uma miopia severa, criptorquidia. Tá? Bom, chegamos ao diagnóstico laboratorial. Então, a grande maioria dos casos de infecção pelo vírus da rubéola são manifestações subclínicas, e o diagnóstico diferencial em caso de doença exantemática é, então, importante nesse caso. E a realização dos exames são mediante detecção de anticorpos específicos no soro, a pesquisa do antirrubéola IgM e a pesquisa da antirrubéola IgG. A infecção aguda da rubéola é caracterizada pelo aparecimento de anticorpos específicos da classe IgM, presente em 5 dias após o exantema, e o aumento progressivo de títulos de anticorpos IgG. A investigação sorológica, na maioria das vezes, é realizada por teste ELISA, porém outros testes podem ser utilizados, como a inibição da hemaglutinação. A proteína E1 induz a formação de anticorpos neutralizantes e inibidores da hemaglutinação e persistem por toda a vida. Outro método considerado gold standard é o diagnóstico por vírus por isolamento viral. O crescimento do vírus da rubéola é um tanto lento, né, e seu efeito citopático nem sempre vai estar presente. Então, as células inoculadas são observadas por aproximadamente 8 dias ou até o aparecimento do efeito citopático. Então, após esse período, as culturas que não apresentarem efeito citopático são novamente inoculadas até no máximo 4 passagens. No momento isso tem que acabar, né? Sem o aparecimento do efeito citopático, então a gente muitas vezes acaba recorrendo a outro método que seria o PCR. No meu ponto de vista, embora seja um método gold standard, nem todo laboratório tem condições de fazer, né? Segundo, nem todo laboratório também faz PCR. E por terceiro, é muito demorado, né? Se não acontecer em 4 passagens, basicamente são pelo menos 1 mês, né, fazendo o teste, esperando para saber se aquilo que estava se observando era realmente rubéola. O diagnóstico laboratorial da síndrome da rubéola congênita pode ser realizado usando sorologia, isolamento viral e PCR. Os recém-nascidos afetados pelo vírus possuem anticorpos circulantes com a presença de anticorpos da classe IgM no sangue, do cordão ou no soro. Os anticorpos da classe IgG também são produzidos, porém não há como diferenciar dos anticorpos maternos. Vamos para algumas interpretações de resultados. A rubéola pós-natal. Se a amostra for coletada entre o 1º e o 28º dia após o início do exantema e a IgM for não reagente, não é rubéola. Se a IgM for reagente, o caso está confirmado pelo laboratório e é rubéola. Ainda na rubéola pós-natal. A amostra coletada após o 28º dia do início do exantema. IgM não reagente. O caso é descartado, né, também porque existem amostras tardias de IgM e são não reagentes. IgM reagente, caso está confirmado, é rubéola. Rubéola em gestante sintomática. A amostra coletada entre o 1º e o 4º dia após o início do exantema.
IgM reagente, está confirmado que é rubéola. IgM não reagente, vamos pesquisar a IgG. Se a IgG der positiva, como a IgM que já deu negativa ou não reagente, né, o caso é descartado. Porque isso aí, a paciente tem rubéola, mas já teve há muito tempo ou foi até vacinada. Tá? Na pesquisa da IgG, a IgG deu negativa ou não reagente, deve-se coletar uma segunda amostra, pelo menos passado 8 a 15 dias. Ainda na rubéola em gestante sintomática. A amostra coletada entre o 5º e o 28º dia após o início do exantema. IgM reagente, está confirmado o caso. É rubéola. A IgM deu não reagente, não é rubéola. E essa última interpretação, a amostra coletada após o 28º dia do exantema. IgM deu reagente, é rubéola. A IgM deu não reagente, novamente, vamos pesquisar a IgG. IgG deu positiva, né? É um caso confirmado, né, por amostra tardia com IgM negativo, né, que pode muitas vezes a gente pensar em fazer uma avidez. A IgM deu negativa com IgG negativo. Descarta o caso, aquilo não é rubéola. Tratamento. Embora não seja clínico, né, não tem tratamento específico para rubéola. Então não tem nada que a gente possa indicar para tratar rubéola. O que muitas vezes é feito é tratar os sinais e sintomas com uma terapêutica adequada. Se o paciente está apresentando febre, normalmente vai se dar um antipirético, né? Se ele está apresentando dor, um anti-inflamatório, né, não esteroidal, né? Mas não tem tratamento para o vírus da rubéola. Vocês acharam que eu não ia falar de aspectos epidemiológicos, porque basicamente no último vídeo eu acho que eu até nem citei. Mas dessa vez não tem como se escapar, né? Até porque a gente está falando de um vírus que provavelmente está erradicado, né? A gente não tem uma quantidade de casos que a gente possa dizer, nossa, existe uma epidemia, né? Então, são poucos dados que a gente tem pertinente à rubéola, mas eu vou citar alguns só para a gente poder se situar, e eu vou citar o ano também, né? Então, em 2002, né, há 20 anos atrás, né, ocorreram 1.480 casos. E isso já representou um decréscimo de 95% em relação à incidência de 5 anos antes, que foi 97. Né? Então, para notar que realmente as campanhas fizeram seu efeito, né, e mostraram uma boa diminuição de casos de rubéola no Brasil. Em relação à síndrome da rubéola congênita, no ano de 2006 nós tivemos só 14 casos. Né? E após 2009, até os dias atuais, só para não generalizar questões futuras, ou pelo menos então até a data da gravação do vídeo, basicamente não teve mais casos de síndrome de rubéola congênita no Brasil, né? Dando uma ideia de que a transmissão autóctone, basicamente do vírus da rubéola, né, não acontece mais. Imunoprofilaxia, ou seja, vacinação. Recomendações gerais para vacinação. A vacina é a única forma de prevenir a ocorrência da rubéola na população. O risco da doença para indivíduos suscetíveis permanece em função da circulação do vírus entre a população masculina não vacinada em campanhas ou bloqueios, porque o vírus circula em várias regiões do mundo. Na vacinação de bloqueio, utiliza-se a vacina tríplice viral para a faixa etária de 6 meses a 39 anos, de forma seletiva para homens e mulheres. A dose da vacina tríplice viral aplicada em menores de 1 ano não será considerada dose válida. Nesse caso, aos 12 meses,
A criança deve ser revacinada com a mesma vacina, a tríplice viral. Não há garantia de que a vacinação dos comunicantes após exposição aos doentes proteja contra a infecção. No entanto, é importante aproveitar a oportunidade da detecção de um caso para vacinar os contatos suscetíveis, né? Principalmente mulheres em idade fértil. A vacina atua pela introdução no organismo do vírus enfraquecido. Esse não consegue provocar doença, mas é suficiente para que o sistema imunológico desenvolva anticorpos que irão evitar a rubéola para o resto da vida. Antes de engravidar, a mulher precisa saber se está ou não imunizada contra a rubéola, seja via vacina ou se ela já teve contato com o vírus, né, ter contraído anteriormente a doença. Caso ela não esteja imunizada, a vacina só pode ser tomada pelo menos um mês antes da mulher engravidar, pois mesmo o vírus sendo enfraquecido da vacina, ainda pode trazer complicações durante a gravidez. Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem aquele like bacanérrimo para encher o meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.